Saturno, quadratura Júpiter. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e trago algumas poucas palavras sobre essa quadratura. Sempre lembrando que, do ponto de vista da arqueoastrologia, os planetas são pulsões psíquicas. Então, quando a gente fala de Saturno, em linguagem freudiana, a gente poderia chamar também de uma força do superego dentro da gente, ou seja, um aspecto normativo, um aspecto de restrição, que tem a ver com recursos, tem a ver com tempo, aquilo que eu posso e não posso fazer ou realizar, ou pelo menos agora não, né? Então Saturno tem um dado de realidade importante. E Júpiter, se Saturno é um planeta contrátil, Júpiter é um planeta expansivo. Simbolicamente é como se o Júpiter representasse uma espécie de Sol e Saturno representasse uma espécie de Lua, vamos dizer assim. Então, Júpiter é uma força expansiva que tem a ver com a lei, né, com a justiça, com a busca da verdade, com a inquietação de descobrir o caminho, né? Se houvesse um planeta que pudesse resumir o Dharma, esse planeta talvez fosse Júpiter. Mas essa combinação de Saturno com Júpiter é uma combinação muito interessante para o tema do Dharma, né? Uma das definições possíveis que eu gosto de usar, que eu gerei essa definição há muitos anos atrás, que é o Dharma como o caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. No fundo, é a mesma definição que eu atribuí ao Tao há décadas atrás, o caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. Leia-se as coisas, eu estou falando todas as coisas, os seres vivos, etc. E acho que essa combinação de Saturno com Júpiter é uma combinação muito fidedigna a essa busca desse caminho. Quando estão em trígonos, que não é o caso, né? Quando eles estão em trígono, parece que é uma força que está fluindo, que está convergindo com a anuência da consciência, vamos dizer assim. Mas, quando tem quadratura, a gente, de alguma forma, tem um nível de resistência ao tema da verdade, da lei, do propósito, do caminho com C maiúsculo. São forças, assim, que se chocam, né? O Júpiter dizendo, quero ir, quero expandir, quero crescer, quero me desenvolver, e o Saturno dizendo não. Muitas vezes esse não, ele é positivo, e eu insisto em dizer que, dependendo do uso que a gente faça, ou do uso que a nossa consciência faça, as quadraturas podem ser incrivelmente belas, incrivelmente positivas, incrivelmente interessantes. Mas a maioria dos mortais, via de regra, a maioria quer definir isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e aí nessa espécie de estupro cognitivo, né, nessa violência intelectual, a gente acaba dizendo que quadratura é ruim. Eu não digo jamais isso, não tem nada ruim nem nada bom a priori, e sim, o que eu chamo de ruim é não saber lidar com. Né? Se a gente não tem quadraturas no mapa, a gente poderia se tornar uma espécie de, quem sabe, uma ameba, de uma inércia magnífica, vamos dizer assim. A quadratura nos move, né? É um ângulo de 90 graus entre dois planetas, e esses planetas, eles não estão só no céu. Segundo a arqueoastrologia, eles fazem parte da constituição da psique humana, da psique coletiva e da psique humana. Então, nesse momento em que a psique coletiva está constelando a quadratura de Saturno-Júpiter, e é como se os quatro cantos do planeta tivesse uma briga entre legalidade, normativo, né, verdade, busca essencial, aquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, dado de realidade, o que é realidade. Isso, nessa quadratura de Saturno-Júpiter, isso fica um pouco confuso. Porque, então, qual é o caminho? Qual é a verdade? As versões, muitas vezes, se sobrepõem à ideia de verdade. Existe, na filosofia contemporânea, um não apreço à palavra verdade. Né? Eu não compactuo com isso. Num ponto de vista assim, bem objetivo e bem concreto,
dizer que eu estou fazendo um vídeo aqui no Instagram e que posteriormente irá para o YouTube, isso não é mentira, isso não é um factoide, isso é verdade, né? Mas isso é óbvio. Mas eu trabalho com outro tipo de busca, que são aspectos ontológicos, aspectos que são anteriores à formação da matéria. Né? Na minha visão, a consciência, com C maiúsculo, ela é anterior à existência do homem, do ser humano, do Homo sapiens. Quando a gente fala de ter consciência, eu tenho consciência, eu tive consciência de que não deveria fazer isso, eu faria aquilo, fiz errado, me senti culpado, isso é um tipo de consciência, com C minúsculo, muito importante. Mas a com C maiúsculo, eu uso a palavra consciência como sinônimo de amor. E aí não é ter consciência, nem é ter amor, é ser consciente e, na melhor das hipóteses, ser consciência. Esses assuntos, na verdade, ligados à consciência, têm a ver com Urano. Mas o Saturno, Júpiter, tem a ver com a busca dessa consciência. E quando eles se conflituam, enquanto eles fazem uma quadratura, é como se a gente vivesse um choque interno entre a credibilidade da verdade. Será que a verdade existe? Será que não existe? Eu acho que depende das versões, depende das narrativas. A gente vive o império das imagens, o império das narrativas, e tem um problema, desde que a gente saiba discernir o que é narrativa do que de fato é essencial, né? Ou que de fato é verdadeiro. Existe a verdade que é uma verdade para cada um, né? No meu nível de consciência, no meu nível evolutivo, para mim, eu vejo como verdade esse caminho assim assado, ok? Mas eu tenho a ousadia de dizer que, para além dessas verdades pessoais, existem verdades que são atemporais, né? Uma delas, talvez a maior delas, seja que o nosso caminho, o nosso propósito de estarmos aqui atingimos uma evolução de tal ordem que um belo dia nós nos tornarmos amor. É evidente que isso é uma obra tão gigantesca que não cabe numa encarnação. Por isso a gente volta e volta e volta e volta, e a gente não sabe por que está aqui, né? E depois de milhares e milhares de encontros com a intimidade das pessoas, algumas das quais eu nunca mais as vi novamente, depois dessa escuta cautelosa em relação às aflições humanas, às angústias humanas, através da interpretação da carta natal, do mapa astrológico, fica claro que todos, sem uma única exceção, buscam amar e ser amados. É evidente que isso, num determinado momento, no âmbito pessoal, para preencher algumas carências, alguns buracos, alguns rombos, etc. Mas, em última instância, aquilo que eu chamo de uma verdade atemporal, uma verdade ontológica, nós nos tornarmos plena consciência ou nos tornarmos amor, propriamente dito. Repara que os nossos fetiches avatáricos são de seres que manifestavam uma espécie de amor incondicional. Por que isso? É porque a gente tem esse instinto dentro da gente, que é muito representado também pela uma pulsão psíquica chamada Netuno, que rege o arquétipo de peixes. Então essa pulsão psíquica chamada Netuno, ela fala desse instinto de unidade, desse instinto, desse amor universal. E a quadratura de Saturno-Júpiter, ela confunde um pouco, dá uma sensação de que as versões... Sabe essa frase que hoje em dia é uma frase que me incomoda um pouco, que as pessoas dizem assim, seja a sua melhor versão. Quando a gente dá uma virada no zodíaco, né, nos 12 arquétipos esses que eles sinalizam o processo de individuação, ou seja, de nós nos tornarmos seres não divididos. Quando a gente chega em peixes, a gente não está pensando em versão. A gente foi de longe, já passamos pelo arquétipo de Gêmeos. No arquétipo de peixes, a gente está querendo buscar aquilo que é o essencial.
que na verdade é a comunhão com a unidade que a gente chama na Terra de Rodade de estado díper, que é um estado de diferenciação e pertencimento. E o Saturno quadrado Júpiter, ele é como se dissesse, não, as versões em que conta não existe uma verdade, né? E aí surge, essa é uma combinação de Saturno-Júpiter, onde a palavra autoridade ou autoritarismo, ou toda uma gama de expressões que advêm desse autoritarismo, né? A imposição de uma dada verdade, de uma suposta verdade, isso tudo vem dessa animosidade entre uma pulsão jupiteriana que diz eu quero expandir na direção do caminho, na direção do Dharma, na direção da verdade, e de Saturno formando 90 graus em quadratura que diz isso tudo pode ser ilusão, fantasia, isso não é pragmático, isso não é real, isso não é objetivo, isso não é concretizável, isso não é materializável. O aspecto magnífico de Saturno é um aspecto que vai falar de disciplina, de foco, de paciência, resiliência, trabalho, estrutura, método. São coisas absurdamente maravilhosas. E o aspecto sombrio de Saturno é o excesso de materialismo, o excesso de concretitude. Então, um Saturno mal aspectado, ou por outra, a gente lidando mal com o aspecto de Saturno, seja ele quadratura ou trígono, a gente pode lidar mal com ambos, pode significar que o sonho, a imaginação, a fantasia, tudo isso é bobagem, é como se isso não enchesse a barriga. Então a gente tem que tomar cuidado que na quadratura de Saturno-Júpiter, que está acontecendo agora, e isso é expansivo, né? Dias anteriores, dias posteriores. Reparem, o retorno de Júpiter, a sua volta, leva 12 anos, e a de Saturno leva 29, 30, 29 anos. Né? Num dado momento dessa dança de ambos, um representando a busca do sentido da existência, que é Júpiter, buscando o sentido da vida, e o outro tentando trazer os dados de realidade para que essa busca se concretize. Porque repara que, para nós aqui, Saturno vem depois de Júpiter. Então Júpiter, ele sinaliza, eu me coloco disponível à busca do sentido da existência. Eu quero compreender qual é o sentido da existência. E Saturno, bem aspectado dentro de nós, diz, então vamos nos valer de posturas e atitudes compatíveis à realização desse projeto. De você encontrar qual é o sentido. Aí a gente também pode falar de duas partes, né? Tem um sentido para a vida do fulano e do Beltrano, né? E até para muita gente que a vida não faz sentido nenhum, é como se isso fosse o sentido dessa pessoa também. O sentido para mim da vida é a vida não fazer sentido, né? E eu não fecho com essa ideia, eu não penso assim, até porque eu trabalho com astrologia dármica, que é uma astrologia que arqueologicamente vai no fundo da psique para encontrar qual é o sentido dessa encarnação para aquela pessoa. Então tem algo no âmbito pessoal que é qual é o sentido para mim. Mas, ousadamente, eu também digo que tem um sentido que não é só pessoal. Tem um sentido maior da existência. E já foi dito aqui, eu vou repetir 1000 vezes, que é a gente, através da consciência, nos tornarmos amor. Muito mais do que eu amar fulano, ou eu amar Beltrano ou Cicrano. Não, isso nem é tão difícil, porque a gente confunde o verbo amar com o verbo gostar, vamos dizer. Mas eu estou me referindo quando a gente se torna uma lâmpada ou uma fogueira que ilumina 360 graus, não uma lanterna. Normalmente o amor de lanterna é aquele amor focal. Eu amo meus filhos, eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, né? Mas quando a gente acende uma lâmpada forte ou então uma fogueira, não é focal, ela abre 360 graus. Esse é o sentido da existência. E todas as técnicas, sejam elas racionais ou não racionais, sejam elas intuitivas, elas no fundo, quer saibam elas ou não, elas estão a serviço desse propósito, que é que um dia possamos nos tornar amor, né? Insisto que a palavra amor é sinônimo de consciência, a palavra consciência é sinônimo de amor, e eu sempre tenho que fazer uma nota de rodapé dizendo que não é ter consciência. Eu tenho consciência de que eu não deveria ter feito isso. Não, isso é bacana, isso é legal, isso é ótimo. Mas ainda é um estado um pouco primitivo. É ser consciente e depois o último estágio, que é ser
à consciência. Eu entendo que quando eu olho para todos os universos que existem, e não são poucos, eu vejo isso tudo como um único corpo, né? Que muita gente chama de Deus, eu prefiro chamar vazio pleno, nada fértil, né? E a compreensão disso, a interação com isso, a relação com isso, quer dizer, viver um estado de unidade com isso, é o final do filme. É o final do filme. E se me perguntam a quem a minha astrologia serve, o que essa arqueoastrologia serve, é isso. A sugerir alguns caminhos para que a gente facilite esse encontro com o amor, com A maiúsculo, né? E isso não inviabiliza em nada o amor à família, aos filhos, amigos, ao trabalho, nada disso. Mas lembrando que isso são instâncias, né? Para a arqueoastrologia são instâncias do primeiro quadrante, são instâncias do segundo quadrante, às vezes do terceiro quadrante, mas a partir do terceiro para o quarto quadrante já é uma demanda do amor universal. E esse Saturno quadrado Júpiter, quando a pessoa não é consciente, quando a pessoa não tem um nível evolutivo, é como se fosse bagunçar. Isso pode ser verdade, mas pode não ser. Isso pode ser mentira, mas pode não ser. A noção de autoridade. Tem gente, eu ouço muito, tem gente que não gosta da palavra autoridade, porque usa como sinônimo de autoritarismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não tem autoridade sobre as coisas que você fala, ou sobre as coisas que você faz, se você não tem uma autoridade, você também não tem uma credibilidade, logo você não pode ter uma autoafirmação. A autoridade é fundamental. Quando o Saturno quadra com Júpiter, às vezes, sabe, quando aquela coisa de dar banho no bebê e acabar jogando o bebê com água suja fora, a gente junta autoritarismo com autoridade e a gente vive uma adolescência rebelde, que é de ser contra isso, contra aquilo outro, contra todo mundo. Mas peraí. Existem caminhos que são caminhos absolutamente estruturalmente revolucionários, maduramente revolucionários, que devolvem a gente o nosso coração mais amplo, a nossa consciência mais ampla, né? Então, quando o Saturno quadra com Júpiter, para muita gente, joga pedra na geni. A geni é a justiça que é falha, a verdade que não existe, a moral que pode ser isso ou aquilo, confunde ética com moral, entende? Então, quando a gente olha para fora e vê um certo caos referencial, né, pessoas que estão perdendo referências nobres para a sua autoconstrução, a gente pode encontrar nessa quadratura de Saturno-Júpiter uma referência para isso. Ainda tem outra coisa, né? O Saturno também se encontra na quadratura com Marte já há alguns dias. E isso só intensifica o termo da irritação, da impaciência, da intolerância. E o Júpiter está em conjunção Marte, e essa conjunção Júpiter-Marte aumenta os decibéis de Júpiter e de Marte, ou seja, do aspecto assim voluntarioso, do aspecto do eu quero, eu vou, eu consigo, eu invado, eu domino, né? E essa quadratura de Saturno, assim, eu segurei, e lá pelas tantas explodiu. Isso no âmbito pessoal, no âmbito social, né? E também ainda estamos vivendo agora, no curtíssimo prazo, uma quadratura de Urano com Sol. Isso tudo vai botando um tempero explosivo. Bem, a gente que acompanha as notícias, né, a gente que estuda um pouco de geopolítica, a gente está entendendo alguma coisa do que está acontecendo no planeta em relação a essas guerras bem estudadas, essas guerras bem elaboradas, bem trabalhadas, bem agendadas, bem planejadas, bem planificadas. Bem que eu quero dizer que às vezes a gente, na ingenuidade, acredita que essas guerras é porque um determinado país detesta o outro, né? A gente acredita nisso, que um país deteste o outro, né? Mas quando a gente vai estudando uma geopolítica
eu diria, ontológica, uma geopolítica mais essencial, a gente percebe que essas guerras têm uma orquestração, né? Sabe quando alguém patrocina os dois lados? Sabe quando alguém dá força para que os dois lados briguem? Porque isso é interessante para um plano sombrio maior? Pois é. Então, esse quadro, né? Saturno quadra com Júpiter, que está em conjunção com Marte, Urano quadra com o Sol, e eu chamo isso de um momento mais, um paiol de pólvora, né? E o Saturno ainda se opõe a Vênus. A gente ainda está sobre uma egrégora de uma lua cheia, que também potencializa mais ainda. Agora, tudo isso que eu falei, do ponto de vista sombrio, é a gente brigar, é a gente fazer conflitos por coisas idiotas, ou guerras, ou a preparação da Terceira Guerra Mundial, e etc, etc. Mas no nível luminoso, porque não há nada na existência que seja só do nível sombrio ou do nível luminoso. Tudo na existência tem os dois aspectos. Se eu pego todo esse apanhado que eu fiz agora, que eu não vou repetir, das quadraturas e oposições, qual é o aspecto luminoso disso? Uma pessoa consciente, em estado de atenção, né? Nesse momento, ela usa essa fricção para subir algumas oitavas conscienciais. Às vezes a gente progride com um elogio, outras vezes a gente progride com uma crítica. Tem gente que fica magoado, ainda que a crítica seja construtiva. E tem gente que aumenta a relação com o ego quando alguém é elogiado. Nesse momento de aspectos tão difíceis, né, um deles é o Saturno quadrado Júpiter, é como se uma oitava da Lua fizesse um mau aspecto, entre aspas, um mau aspecto com uma oitava do Sol. Júpiter é uma oitava do Sol, Saturno é uma oitava da Lua, né? Ou seja, o princípio feminino versus o princípio masculino. Ainda a gente tem o Saturno da quadrado com o princípio masculino, que é Marte, se opondo ao princípio feminino, que é a Vênus, né? Então a gente fala assim, gente, mas que impressão energética esse céu está nos trazendo? Insisto, do ponto de vista sombrio, a desavença, tá? E a origem dessa desavença, eu poderia dizer, a briga entre o masculino e o feminino. Patrocinada, investida, planificada. Uma briga colocada no Excel. E do ponto de vista luminoso, é um aspecto friccional, onde é um momento ideal para a expansão de consciência. Momento ideal para a expansão de consciência, lembrando que expandir a consciência é amar mais e melhor. Lembrando que expandir a consciência é amar mais e melhor. Então, esse momento dificílimo é uma grande oportunidade da gente usar essa fricção de forças que estão em estado de beligerância dentro da gente, para a gente, quem sabe, em silêncio, em estado meditativo, contemplativo, reflexivo, num estado até eu diria mais feminino de ser, a gente poder potencializar isso e fazer com que a gente se desenvolva, a gente se cresça mais ainda. Existem indignações que nos levam a lutas apequenadas. E existem outras indignações que nos levam à iluminação, nos levam ao despertar, né, a um estado búdico. Esse é um momento de indignação que a gente já vive já há um bom tempo e cada vez vem se intensificando. Às vezes eu costumo dizer que eu não sou otimista no curto prazo, mas eu sou bem realista e positivo no médio e longo prazo, né? E quando eu digo que eu não sou otimista no curto prazo, eu me refiro a resultados gostosos, saborosos, deliciosos, incríveis. Não, é um momento onde os nossos desejos egóicos podem estar sofrendo derrotas, espero que lúcidas. Esse é um conceito também da Terra de Rudá importante, derrotas lúcidas. Que elas, quando são lúcidas, elas se transformam em grandes vitórias. Vitórias da alma, vitórias da consciência, vitórias do ser. Bem, tudo isso
é para dizer que Saturno quadrado Júpiter é uma grande oportunidade da gente não cair na armadilha das narrativas, das versões, né? E perceber que eu quero usar esse aspecto friccional que é a quadratura para fazer uma expansão de consciência. Expansão de consciência, no sentido do usufruto, é a gente ter mais usufruto da realidade, ou das realidades, ou da existência. Quando a gente é muito jovem e toma um vinho qualquer, tá tudo bem. Mas quando a gente amadurece, estuda um pouco sobre vinhos, não é qualquer vinho. A função do amadurecimento não é qualquer realidade que me interessa. Não é qualquer materialidade ou materialismo, não é qualquer sucesso que me interessa. Esse é o momento. Saturno quadrado Júpiter. Não é qualquer dita verdade que me interessa, não é qualquer verdade que alise meu ego que me interessa. E sim, qual é o caminho de fato? Insisto, estou terminando aqui a minha fala, insisto que essa combinação de Saturno com Júpiter são os dois planetas que lidam com o termo do Dharma, com a experiência do Dharma. Júpiter, com essa inquietação da busca do sentido maior, na busca da verdade, na busca do caminho com C maiúsculo. E o Saturno, dentro de nós, uma força que constrói realidades, ferramentas para a gente poder realizar essa busca do Dharma. Quando tem uma quadratura, é a sensação que a gente está envolto em impotência, em conhecimentos e conceitos que bagunçam a ideia de Dharma, ou de caminho, ou de verdade essencial. Então esse é o momento para a gente estar bem nutrido daquilo que poderia, quem sabe, a gente chamar de filosofia perene, ou de verdades atemporais ou eternas, que não passam por mim pelas religiões, tá? Não confunda o que eu estou falando com as religiões. Isso passa por um processo arqueológico de mergulho dentro da própria pessoa. Por isso eu falo alto e bom tom, vai ao teu encontro. Vai ao teu encontro. E é com essa expressão que eu termino a minha fala sobre a quadratura de Saturno-Júpiter. Vai ao teu encontro. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá. Em breve a gente se vê. Até agora.